Quando passas à minha rua, como um anjo que flutua, os teus pés nunca pisam o chão. E a cada passo teu, sem saber eu troco o meu, como se pisasses o meu coração. E até as flores do jardim mudam de cor ao ver-te assim. Eu já não posso mais esconder esta ansiedade de te ver. Quem és tu? Quem és tu, miúda? Nesse sobressalto, nesse salto alto. Quem és tu, miúda? Que me atormentas em câmara lenta. Quem és tu, miúda? Miúda, quem és tu? Há certos momentos em que eu acho que não passas de um golpe baixo da fantasia de um pobre coração. Cá vou eu de sentinela, por mais espreita na janela. Nem sequer sei se existes ou não. E até os velhos do jardim mudam de tom ao ver-te assim. Eu já não posso mais esconder esta ansiedade de te ver. Quem és tu, miúda? Quem és tu, miúda? Nesse sobressalto, nesse salto alto. Quem és tu, miúda? Que me atormentas em câmara lenta. Quem és tu, miúda? Miúda, quem és tu? Quem és tu, miúda? Miúda, quem és? 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 Quem és tu, miúda? Em nome do Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste e por sua incumbência, saúdo todos quantos nos acompanham nesta sessão. Iniciamos esta noite com a interpretação de Quem és tu, miúda, pelos Contraponto, cuja colaboração preciosa desde já agradecemos. Para conversar connosco, hoje temos a professora doutora Alice Bastos, palestrante desta noite, e o enfermeiro David Lourenço, que irá presidir e moderar as intervenções desta sessão, a quem, desde já, passo a palavra.
Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a este auditório Humanitas da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste. Cumprimento a todos os quantos estão aqui hoje connosco, cumprimento também a todos aqueles que nos estão a seguir nas redes sociais e um especial cumprimento à professora Alice Bastos, que está hoje aqui, que nos vem trazer uma palestra que está inserida nas jornadas Honra os Teus Velhos, Habitar, Acolher e Viver a Idade Sénior, com um tema extraordinário que certamente vai enriquecer em muito o nosso conhecimento e o nosso pensamento acerca dos velhos, que tem a ver com o bem-estar na velhice. Professora Alice, muito boa noite. A professora Alice é licenciada em Psicologia, tem aqui uma pequenina súmula que em nada vai fazer justiça, porque muito teríamos para dizer da professora Alice, mas fiz aqui um pequeno apanhado, está bem? Professora Alice, licenciada em Psicologia, doutorada em Psicologia pela Universidade do Minho, é professora coordenadora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e nas últimas décadas tem-se dedicado ao ensino e investigação no âmbito do desenvolvimento adulto e envelhecimento, tendo publicado a nível nacional e internacional vários artigos neste domínio. Foi também investigadora responsável pelo projeto ASNorte, um projeto multicêntrico que envolve todas as instituições na área da formação superior, na vertente da gerontologia, muito focado na questão do envelhecimento, participação social, prevenção precoce da dependência e um tema muito interessante que é a capacitação para a quarta idade. Orientou e coorientou várias dezenas de dissertações de mestrado e doutoramento no âmbito do desenvolvimento humano e envelhecimento e atualmente a professora Alice, os seus interesses de investigação giram muito em torno do bem-estar psicológico, qualidade de vida, transição na vida adulta, as relações entre a cognição, a emoção e o comportamento associado ao processo de envelhecimento humano. Realmente é um tema muito interessante que nos traz hoje aqui, o bem-estar na velhice. Certo que muito vamos ter que aprender hoje consigo, porque temos que ainda nos preparar e muito para que realmente o que a velhice nos vai trazer, o que esta quarta idade nos traz, professora Alice. Sem mais demora, iria passar a palavra à professora Alice Bastos. Muito obrigado e até já. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu começo por cumprimentar todos os presentes. É um prazer estar cá hoje e agradecer o convite da administração da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste para estar convosco esta noite. É um prazer enorme poder estar presente a partilhar aquilo que tem sido as novidades da investigação na área do envelhecimento, boas notícias e, como vocês vão ver ao longo desta intervenção, e outras não assim tão boas. Vamos então ver como vamos abordar a questão do bem-estar psicológico na velhice, que, como assinalei no alargamento do tema, ele no século XXI se associa à incompletude da mente e do corpo. Portanto, de que é que falamos quando falamos do bem-estar psicológico na velhice? Precisamos de ter em conta o envelhecimento da população, ou seja, aquilo que é a sociedade em que vivemos, o ambiente em que vivemos e ter presente os avanços científicos e tecnológicos do século XXI e, em particular, também o tempo que vivemos da pandemia, estando nós, a 1 de outubro, o Dia Mundial do Idoso, celebrado, assinalado pelas Nações Unidas e que hoje nos traz aqui, e por acaso, no dia 1 de outubro, estarmos com uma palestra sobre o envelhecimento. Dizer-vos também que vou abordar aquilo que nós chamamos hoje, na gerontologia, uma visão positiva do envelhecimento. Significa que acentuarei aquilo que são os ganhos com a longevidade
não ignorando aquilo que foi dito a propósito da quarta idade, essa sim de grande incompletude, de grande que precisa de ser olhada de modo muito particular. Aí sim a extensão da longevidade coloca profundos desafios à sociedade em que vivemos. Falar-vos também daquilo que são os resultados da investigação em Portugal, em particular a norte e centro do país, que decorrem do projeto de investigação que executamos, o Eixo Norte-C, como disse, com todas as instituições de ensino superior que em Portugal fazem atualmente a formação em gerontologia e as suas especialidades, nomeadamente a gerontologia social, e as câmaras municipais em cada território. Estou a falar de Viana do Castelo, Bragança e Coimbra, na sua extensão Condeixa Nova. E depois um pouco como orientar o futuro, como podemos pensar aquilo que são os achados da investigação para melhor orientar, por um lado, a vida coletiva, isto é, todos nós enquanto sociedade, e por outro lado, cada um individualmente. E aí acho que é bom ter presente para aquilo que eu vou falar hoje, que é, por um lado, isto tem um lado coletivo no sentido societal e tem um lado individual, aquilo que compete a cada um. Vamos lá ver se eu sou capaz de, neste tempo, vos chamar a atenção para aquilo que são particularidades e, ao mesmo tempo, comunalidades no envelhecimento. O 1 de outubro é assinalado por proposta das Nações Unidas, desde a última década do século XX, como o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Esta devemos ver como uma grande celebração à escala mundial. Nunca tivemos tantas pessoas mais velhas. Isso é claramente, como dizia Kofi Annan na sua intervenção nas Nações Unidas em Madrid em 2002, esta é seguramente a maior revolução da humanidade. Nunca tantos seres humanos à escala mundial viveram tanto tempo. É isso que celebramos hoje e é por isso que o envelhecimento é tão importante, não só no ensino, na investigação, mas na vida coletiva. E, portanto, considero que hoje estamos a celebrar a vida coletiva e eu estou convosco hoje nesta celebração. O que é que nós observamos no envelhecimento da população? Temos muitas publicações recentes e algumas delas, eu diria, particularmente notórias em Portugal, graças à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que todos vocês já ouviram falar, da Pordata, que foi dirigida, criada, concebida pela professora Maria João Valente Rosa, que ainda há pouco tempo esteve em Viana do Castelo na conferência da Eixo Norte-C. Devemos-lhe muito à Fundação Francisco Manuel dos Santos, pelo modo como nós hoje olhamos para nós enquanto portugueses e enquanto portugueses no mundo. Nós somos, enquanto sociedade, enquanto comunidade, extremamente, eu diria, interventores no espaço público e grandes contribuintes para aquilo que é a vida coletiva e os avanços de conhecimento. Se prestarem atenção a estas pirâmides, é fácil ver as tendências da população, que estreitece na base significa redução da natalidade e se alarga no topo, ou seja, aumento do número de pessoas mais velhas. E a projeção para 2050 é que nós teremos muitas mais pessoas mais velhas e, em particular, 80 mais anos. Aquilo que nós chamamos a quarta idade, muito influenciados por Paul Baltz, um dos psicólogos e gerontólogos que na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, a nível ocidental, mais influenciou a visão que temos da gerontologia como sendo a ciência que estuda o envelhecimento como processo ao longo da vida, com ganhos e perdas. E, portanto, esta visão de
algo que se transforma ao longo da vida, é para nós uma marca extremamente importante. Se tivermos em conta os resultados do censo e a evolução entre 2001, 2011, 2021, ao longo das últimas décadas, vemos que efetivamente o índice de envelhecimento tem vindo a aumentar. Ou seja, a proporção de pessoas mais velhas, nós em vez de dizermos pessoas idosas, ultimamente nas nossas publicações temos tido a preocupação de usar o termo adultos mais velhos, porque não deixamos de ser adultos, simplesmente somos mais velhos. Isso coloca a questão quando é que efetivamente nós começamos a envelhecer. Podemos regressar isso no final desta intervenção. O território Minho-Lima tem alguns concelhos, municípios, com elevado índice de envelhecimento, que é o caso de Melgaço, que tem um índice de envelhecimento muito semelhante ao Japão, o que quer dizer que aí a pirâmide está totalmente invertida, e tem também concelhos ou municípios muito jovens, como é o caso de Ponte Lima, o mais jovem. O que quer dizer, quando nós olhamos para o envelhecimento, esta diversidade, esta diferenciação, é marca de fundo de todo este processo, de todo este ganho societal. Uma visão positiva do envelhecimento, de onde é que isto nos vem? Diria que, enquanto investigadores, nós temos atualmente múltiplos quadros de referência para pensar o envelhecimento. O que é isto de múltiplos quadros de referência? São realmente muitas perspectivas de análise. E nós podemos usar uma das muitas perspectivas disponíveis. Algumas são muito relevantes, eu diria, muito poderosas, porquanto estão ligadas a organizações internacionais que traçam diretivas para os Estados-membros, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, uma das agências da Organização das Nações Unidas. Reparem que na primeira figura temos aí o envelhecimento ativo, no centro, e depois uma data de satélites, se quiserem, à volta, que é aquele quadro do lado de lá. E quando nós olhamos para, no fundo, as influências do envelhecimento ativo, se quiserem envelhecer bem, desta arte de envelhecer, nós vemos que, na periferia, há dois fatores extremamente influentes: género e educação. E este é um dado muito importante, porque nós sabemos que as mulheres envelhecem diferente dos homens e sabemos também que a qualidade de vida, no fim da vida, em particular na última década, é muito diferente nos países do Norte, e aí estamos a pensar na União Europeia, e nos países do Sul ou nos países do Centro. Isso podemos ver como a marca da cultura. Na investigação, um dos fatores associados à marca da cultura é a escolaridade. Então pensem, as mulheres que têm vidas muito longas, quando elas nasceram e devido ao modo como o sistema educativo, o sistema social, o sistema de saúde estavam organizados, não era preciso ir à escola. Na maior taxa de pessoas não escolarizadas na velhice são predominantemente mulheres, 80 mais anos. Também são essas mulheres que criaram os filhos, cuidaram da casa, cuidaram da família, que não tiveram um salário, apesar de elas trabalharem muito, que não fizeram descontos para a proteção social. Então são também essas mulheres que se encontram numa situação que nós dizemos de maior vulnerabilidade. Então, estes são dois fatores determinantes extremamente importantes, género e cultura, mas também temos todos os outros, ou seja, o sistema de saúde, o sistema de proteção social e depois as influências comportamentais, os fatores psicológicos, todos os outros. Se vocês olharem para a figura do lado direito, peço imensa desculpa para ela estar em inglês, também da Organização Mundial de Saúde, mas que chama a atenção para esta metáfora que é o olhar para a capacidade funcional, a capacidade intrínseca e o ambiente.
Eu acho particularmente interessante a figura, independentemente das palavras, que é olharmos para esta figura como sendo uma árvore. A árvore da vida, e cada um de nós como uma árvore, e a árvore tem raízes profundas, e nós só vemos uma parte da árvore. Então pensem, em caso de situações adversas, como aquelas que vivemos, como a pandemia Covid-19, quanto mais profundas são as nossas raízes, melhor nós nos aguentamos perante esses ventos fortes da adversidade. E a isso nós chamamos a capacidade intrínseca, associada à capacidade intrínseca, ou seja, isso que temos dentro de nós, mas que temos também com a sociedade onde vivemos, porque não vivemos sozinhos, significa que esse ambiente que está ali, ele pode ser mais protetor ou menos. E é aí que é bom, no dia 1 de outubro de 2021, nós estarmos a falar numa conversa celebrando o Dia Mundial das Pessoas Idosas e estarmos a assinalar também em Portugal a abertura pós-pandemia Covid-19, que está quase a fazer 2 anos, é muito tempo. Então pensem, o ambiente somos nós enquanto sociedade, como nos envolvemos, como nos empenhamos na vida coletiva, na vida com as pessoas mais vulneráveis, mais desfavorecidas, mais envelhecidas, e como nos organizamos num sistema de proteção comum. O que aprendemos durante a pandemia é que nenhum de nós sobrevive sozinho. É bom hoje sabermos que nós somos o país, à escala mundial, com as taxas mais elevadas de vacinação da população. Não que nós não tenhamos a noção clara que os ganhos não são os mesmos para os diferentes grupos populacionais. Continuamos a saber que os mais velhos estão numa condição mais vulnerável, mas isso nos faz adotar comportamentos individuais, isto é, de cada um, que podemos, apesar de não sermos obrigados, andar de máscara na rua, por exemplo, e não apenas nos espaços delimitados. E isto, diria, à luz das recomendações que vemos por parte da Direção-Geral de Saúde, por parte da Organização Mundial de Saúde e de outras organizações internacionais, isso nos faz lembrar o quanto a vida comum, a vida coletiva, se faz da atuação de cada um e, ao mesmo tempo, da atuação de todos nós. Ninguém sobrevive sem os outros. Então, no envelhecimento, nós estamos claramente naquilo que nós chamamos de arena coletiva. Aqui nestas figuras, eu diria, temos outros quadros de referência, não apenas da Organização Mundial de Saúde, mas daquilo que tem sido a investigação no envelhecimento. A investigação no envelhecimento e esta ideia de envelhecimento positivo tem mais de meio século. As primeiras publicações datam dos anos 60. Nós estamos em 2021. E nos anos 60 começam a aparecer as primeiras teorias que defendiam que, se nós nos mantivéssemos ativos, nós podíamos, durante mais tempo, adotar comportamentos e ter, digamos, um nível de funcionamento muito próximo da meia-idade. Isto é anos 60. Nos anos 80, Carol Reeve, por exemplo, defendia que nós devemos pensar o envelhecimento como um processo desenvolvimental. E é muito curioso que esse não é dos artigos mais relevantes à escala mundial, se quiserem mais citados, mas ela defende, na linha que será depois a posição do Grupo de Berlim, que precisamos de olhar para o envelhecimento como um processo de transformação ao longo da vida na dinâmica de ganhos e perdas. Precisamos é de prestar atenção em que momento, mais ou menos, da vida é que as perdas começam a predominar sobre os ganhos. E aí a meia-idade é um tempo da vida muito importante. Do lado direito no ecrã, vemos algumas das contribuições importantes.
Em cima, a contribuição do Grupo de Berlim, liderado por Paul Baltes e os seus membros, que claramente defende uma visão do envelhecimento como sendo um processo de transformação do desenvolvimento, que o desenvolvimento não acaba na adolescência, contrariamente ao que se pensava, mas prossegue ao longo da vida. Velhos, muito velhos, nós continuamos em desenvolvimento e temos que assumir isso, porque o estar em desenvolvimento, no sentido de em transformação, não se aplica apenas àqueles que estão em casa ou que estão num lar agora dito estruturas residenciais para pessoas idosas. Não. Paul Baltes defende, nos anos 80 e 90, esta é uma publicação de 1990, muito próxima da ideia de Cícero, antes de Cristo, no seu livro da velhice, que defende que se nós aprendermos a arte de envelhecer, nós podemos chegar a velhos e muito capazes. É isso que faz defender que o eu, o self, se mantém resiliente, isto é, resistente, na velhice muito velha. E ele inventou e propôs um novo esquema teórico, depois testado empiricamente em laboratório, que ficou conhecido internacionalmente pelo modelo SOC. O que é isto? O modelo de otimização seletiva com compensação. Quando nós começamos a envelhecer e sentimos que já não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, nós começamos a usar mecanismos seletivos e a hierarquizar aquilo que é prioritário para atingir algumas metas. Temos a noção que já não podemos fazer tudo, mas alguma coisa podemos fazer e bem. O SOC não é mais do que o estabelecer as metas e alocar recursos e meios para as atingir. Para isso que precisamos, outra vez, capacidade de manter o foco, resistência quanto baste, resiliência quanto baste. Quando eu digo resistência e resiliência, estamos a usar termos da física passados para mecanismos psicológicos. Imaginem que nós somos uma espécie de elástico. Estica-se o elástico rebenta pelo lado mais frágil. Alguma atenção sobre este nosso lado mais frágil é importante, porque se nós soubermos isso, temos mais em atenção aos nossos limites. Então, o modelo seguinte de Kahn e colaboradores americano, assim, na linha do esquema de envelhecimento bem-sucedido de Roy Kahn, que é o primeiro que aparece, chama a atenção para um aspecto muito importante. Enquanto que o grupo de Roy Kahn defende que o envelhecimento bem-sucedido é dado pela ausência de doença ou incapacidade associada à doença, elevado envolvimento com a vida e elevado funcionamento físico e cognitivo, Kahn vai defender que é impossível vidas longas, muito longas e ausência de doença. Portanto, vai defender que nós podemos ter doenças crónicas, várias, comorbilidades e agudas também, mas que aprendemos a lidar com isso e que o stress associado às doenças se torna normativo. Significa que à medida que colesterol, hipertensão, diabetes, artrites se vão acumulando, nós vamos aprender a lidar com isso. O aprender a lidar com isso é aquilo que Kahn vai chamar dos mecanismos de proatividade preventiva e corretiva. Vamos, no fundo, orientando a vida para fazer o que é possível fazer e garantir a qualidade da vida e bem-estar. Já não podemos fazer tudo, não podemos eliminar as doenças crónicas, mas podemos aprender a viver com elas. Novidades da investigação. Genericamente, o que é preciso ter em conta é que aquilo que nós chamamos de terceira idade, hoje é muito semelhante à meia-idade umas décadas atrás. Ou seja, dos 65 aos 75, 80,
estamos muito bem, muito capazes em termos de funcionamento. Onde é que as notícias da investigação não são tão boas? Para a quarta idade, 80 mais anos, e quanto mais 80, 85, a Organização Mundial de Saúde e na saúde, nos critérios de saúde, são muito mais os 85 do que os 80. À medida que avançamos nas décadas, 95, 100, por aí fora, é evidente que as fragilidades, as vulnerabilidades e a quantidade de patologias vão aumentar. Portanto, aquilo que é marca do século XXI, uma grande incompletude crónica, mental, física, relacional, se quiserem, está associada muito a esta quarta idade, aos 85 mais. Aqui há também algumas boas notícias, que é a questão dos centenários e a investigação associada aos centenários. Nós hoje sabemos que há zonas com elevado número de centenários. Na Europa, Itália, Grécia, Japão, América Latina. Todos estes sítios que vos falei, ou a grande concentração de centenários, estão em ilhas. Significa que eles comem predominantemente peixe, portanto, a questão da dieta é importante. Também o stress, a quantidade de stress e a vida diária é um pouco distinta das grandes metrópoles. Imaginem Nova Iorque, Londres, Tóquio. E esse é um dado da investigação que começa a ser muito relevante, porque já não é só a questão da quarta idade, mas é também dos centenários e da extensão da vida dos 100, 110, 120. E todos vocês se lembram, por exemplo, Manel de Oliveira, aos 104 anos, a filmar nas redondezas da casa. Portanto, quando eu falava do SOC, dos mecanismos de otimização seletiva com compensação, digamos que precisamos de ser inteligentes quanto basta, sábios quanto basta, se assim posso falar, para ter a noção do espaço, do lugar que pisamos. E isso nos ajuda não só a conduzir a própria vida, mas também, enquanto sociedade, a criar mecanismos de proteção para envelhecer melhor. Sumariamente, quais são os achados deste projeto de investigação Norte-Centro e que está sediado no Instituto Politécnico de Viana do Castelo e que nós fechou este ano? Alguns dados muito importantes e que eu vou passar sumariamente, que é, nós avaliamos, temos uma amostra de cerca de 300 participantes, sendo que 150 estão em programas de envelhecimento ativo, bem-sucedido, saudável, criados pelas câmaras municipais de Viana do Castelo, de Bragança e de Condeixa Nova. O que é interessante nestes programas de envelhecimento ativo e saudável é que eles partilham, para além da atividade física, outras atividades que eu diria socio-recreativas. O que é que vai acontecer quando nós comparamos as pessoas que participam nesses programas com outras que não participam e que foram emparelhadas em termos de género e idade? Nós observamos aspectos que eu diria muito curiosos e que eu partilho convosco. Temos vários artigos publicados que depois posso enviar à Fundação para que divulgue entre os seus membros, que embora tendo aspectos muito técnicos, tem alguns aspectos interessantes e que toda a gente pode aprender um pouco ao se aproximar daquilo que é a produção científica. Por um lado, a qualidade da vida é maior, ou é, se quiserem, superior, nas pessoas que estão nos programas de envelhecimento ativo, quando comparadas com aquelas que não estão. Também neste caso,
observamos que a qualidade de vida, isto num estudo da equipa de Coimbra, que está associada a algumas características particulares, nomeadamente, quanto mais elevados os rendimentos, maior a qualidade de vida. Não se esqueçam daqueles dois fatores que chamei a atenção. Por um lado, o género, por outro lado, cultura, ou seja, fatores socioculturais. Igualmente, a equipa de Bragança observou que as redes sociais, as redes de relações estavam associadas a indicadores de saúde. Igualmente, num outro artigo, nós observamos, liderado pela equipa de Bragança, que a qualidade de vida, a rede social, se estava associada à funcionalidade na vida diária. Ou seja, começamos a ver que há aqui uma série de aspectos comuns e entre aquilo que é a participação efetiva das pessoas no espaço público e aquilo que são ganhos em funcionalidade, capacidade relacional, etc. Estudos específicos da população em Viana do Castelo, um dos aspectos que nós observamos é que, do ponto de vista do bem-estar psicológico, as pessoas que participam destes programas de envelhecimento ativo, elas têm valores superiores no bem-estar psicológico. E quando nós dizemos bem-estar psicológico, nós estamos a pensar em alguns aspectos em particular. Nós sabemos, por exemplo, da investigação, que há dimensões do bem-estar psicológico que diminuem entre a meia-idade, mais ou menos 40, 60, e depois a velhice. Daí em diante, dois aspectos que diminuem, porque temos já vários estudos longitudinais com décadas liderados pela equipa americana de Carol Reeve, que é o MIDUS, e nós observamos que uma das dimensões, um dos fatores que diminui é o crescimento pessoal e propósito na vida, tal de traçar a meta que eu falava há pouco. E o que é que nós observamos? As pessoas que estão nos programas de envelhecimento ativo, quando comparadas com as que não estão, há aqui um efeito protetor, que nós chamamos um efeito buffer, um efeito protetor, que faz com que alavanque, contratue, que os valores de crescimento e, fundamentalmente, o propósito na vida é largamente superior à das pessoas que não participam nestes programas. Ora, sabendo nós que nos mecanismos adaptativos a questão do propósito, de estabelecer objetivos e manter-se fiel, levantar, fazer as coisas, mesmo que não apeteça, isso é um dado importante. E as pessoas que estão nestes programas da Câmara de Envelhecimento Ativo, Saúde Sénior, de facto, elas pontuam mais alto em duas das dimensões que, efetivamente, nós sabemos que diminuem com a idade. Este é um dos achados mais importantes do bem-estar psicológico e que estamos a preparar um novo artigo para publicar a nível internacional. Um outro artigo que considero importante e que tem a ver com o SOC, com os mecanismos de otimização seletiva com compensação, disso que eu vos falei no início, que é estabelecer a meta e cumprir, alocando meios, recursos, e não deixando isso por mãos alheias, se quiserem, se me é permitido a expressão. E aqui também, as pessoas que estão nos programas de envelhecimento ativo, elas têm estratégias adaptativas superiores àquelas que não estão. Um dado curioso, as mulheres continuam a pontuar mais baixo que os homens. Esse é um dado que precisamos de indagar, saber mais, porque é que os mecanismos de, se quiserem, de viver, são mais reduzidos nas mulheres quando nós sabemos que elas vivem mais tempo e que o esforço de fazer várias coisas ao mesmo tempo é a tarefa delas. Portanto, do ponto de vista da investigação,
há aqui mecanismos que precisamos de aprofundar. Outros estudos que estão em curso sobre o bem-estar psicológico. Das publicações também importantes e de um estudo liderado pela professora Carla Faria, que já esteve convosco numa destas noites, que é extremamente interessante, que é associadas a esta capacidade adaptativa, a estas pessoas mais resilientes ou mais resistentes, porque é uma amostra muito específica, e isto é um estudo da equipa de Viana, se observou que estas pessoas, simultaneamente, ao longo da vida, elas passaram por vários acontecimentos difíceis, são os tais acontecimentos de vida, perdas dos filhos, doença grave, e se aguentaram, e passa a expressão, com os seus valores extremamente elevados de bem-estar psicológico, nomeadamente um deles, que já vos falei, que é propósito na vida. Traçar a meta, continuar a viver quando assistiram à morte dos filhos, à morte do cônjuge e prosseguiram, alguns muito novos. Igualmente, para que vocês vejam numa figura, dado que este é um dos artigos que está em preparação, que é, se vocês virem o tracejado significa o grupo das pessoas que não estão a participar nos programas de envelhecimento ativo e saudável das câmaras e tem entre os 60 e os 84, que é a nossa amostra, a descida, a diminuição, a perda de bem-estar psicológico. Enquanto que aquelas que estão nos programas, essa está numa tendência de aumento. E este é dos resultados mais relevantes que vos posso trazer nesta noite. Dizer, vale a pena persistir, vale a pena manter-se fiel a um programa que cada um estabelece de se manter na arena pública, no espaço público, tal como nós estamos aqui hoje. Depois do jantar, às 9 da noite, reunir aqui para discutir algumas das boas notícias e das más notícias da investigação sobre o envelhecimento humano. Ou, se quiserem, sobre a revolução da longevidade humana. Também esta figura tem aqui uma sobreposição e eu vos ia pedir para vocês olharem para aquilo que no fundo é o gráfico, que é, no início, temos as pessoas que não estão dentro dos programas. E aquele que está tracejado está mais abaixo e o outro mais acima. E à direita temos as pessoas que estão nos programas. Há mais tempo, menos que um ano, 2, 4, 5 ou mais. E o que é que nós observamos? Que quanto mais velhos, mais as pessoas apresentam valores mais altos. Os 75, 84 anos são os valores mais altos. Isto para nós é que é o capacitar para a quarta idade. Ou seja, provavelmente há aqui um efeito cumulativo, que é este esforço de se manter no espaço público, manter o compromisso consigo mesmo e com os outros, e quanto mais tempo, 5, reparem, mais do que 5, são em média 10 anos nestes programas das câmaras, mais as pessoas ganham. Isto são dados que não são, digamos, longitudinais, mas de facto abrem esta possibilidade de quanto mais tempo, melhor. Porque os efeitos cumulativos se verão numa altura em que o declínio começa a ser muito notório. Algumas conclusões. Há claramente ganhos no bem-estar psicológico e na qualidade da vida com a participação nestes programas de envelhecimento ativo e saudável das câmaras municipais, que é o que nós estamos a investigar.
E esses efeitos são diferenciados, sim, em função do género, dos rendimentos, se quiserem, das características socioeconómicas da população, mas também da rede social. E um dos aspectos relevantes é que, efetivamente, as pessoas que estão nestes programas, elas também ganham na rede social. Isto é, na quantidade de contactos, na frequência de contactos, porque muito provavelmente há aqui contar uns com os outros que passa por uma rede de relações. Portanto, não é só si próprio, é si próprio na relação com os outros. Portanto, em última instância, a participação nestes programas pode não só contribuir para a manutenção do funcionamento, como pode aumentar. E este é um dado que não se pode ignorar. Algumas recomendações e como orientar o futuro. Eu diria aqui que estamos perante uma mudança de vulto. E aí somos poucos para o que é necessário fazer. Dizer também, estamos na Fundação e sei que a Fundação tem uma particular atenção com as pessoas mais velhas, dizer que uma pequena parte da população, e são dados recentes, menos 5% da população, vive em estruturas residenciais para pessoas idosas. Significa que ainda aquilo que é o desejo maior das pessoas, que é envelhecer em casa, tanto tempo quanto possível, continua a ser a medida das coisas. Mas há aqui um problema de fundo que tem a ver com a incompletude humana e aí devemos ter em atenção que as estruturas de residenciais que acolhem as pessoas mais velhas em casa, todas as estruturas públicas e privadas devem garantir a dignidade no envelhecimento, onde quer que estejamos. E isso é muito importante. Isso é tarefa de cada um e é também a tarefa coletiva. Estou muito grata por estarmos hoje aqui, no dia 1, a partilhar as boas notícias e as más notícias da investigação. Muito obrigada a todos. Professora Alice, muito obrigado pela sua apresentação. Eu, e certamente a plateia todos, estamos deliciados com aquilo que ouvimos, mas certamente surgiram muitas dúvidas, ou muitas dúvidas vão surgir, e muitas questões, porque realmente há aqui pontos cruciais e importantíssimos no envelhecimento que nos deixam a pensar e muito. Há uma coisa que me marcou muito, aquilo que me disse, que é a arena coletiva. Nós realmente não vivemos sozinhos e ninguém sobrevive sozinho, como bem disse. E é algo que o nosso meio ambiente, onde nós estamos inseridos, nos vai influenciar muito. Obviamente, a nível de cidades, como bem disse, nós temos aqui 3 situações, 3 casos de cidades que realmente investiram nos programas de envelhecimento ativo. Se formos a ver no nosso Portugal, certamente é muito pouco. E vemos que é um fator crucial para o envelhecimento com bem-estar e com qualidade. A noção de que em 2050 realmente a população envelhecida vai ser num número avassalador. Mas também fica aqui uma preocupação que não sei se é da plateia toda, a dita meia-idade, que me preocupa um bocadinho, porque se calhar eu sou daqueles que estão na meia-idade, se calhar a plateia também, grande parte dela está na meia-idade, os seus 47, em que temos aqui umas responsabilidades acrescidas, não é? Porque estamos ainda a pensar nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos mais velhos. E temos um peso muito grande em cima dessa meia-idade. Não deveríamos também estar aqui a pensar em estratégias para a meia-idade. Eu sei que não é o tema que nos traz cá hoje, mas é um processo que esta meia-idade vai caminhar para o envelhecimento. Eu digo envelhecimento
saudável. Ainda bem que eu falou disso, que é, se pensarmos o envelhecimento numa perspectiva de desenvolvimento ao longo da vida, a meia-idade é um tempo-chave. Porque eu diria que a meia-idade é um tempo para mudar de vida se não mudamos antes. Porque aí começam a ser claros alguns declínios, que precisamos de óculos para ler, já não temos a resistência que tínhamos aos 30 anos, mas ainda estamos capazes, muito capazes, em muitas áreas de vida. E nesse sentido, se nós pensarmos preventivamente e proativamente, eu diria que, segundo Paul Baltz, se nós queremos efetivamente modificar alguma coisa e envelhecer melhor, então devemos começar a prestar atenção, por um lado, àquilo que é a alimentação, a atividade física, aquilo que é a nossa vida mental, relacional, e começar a preparar para aquilo que há de vir. É evidente que nenhum de nós sabe quanto tempo vai viver. Portanto, esta arte de viver é, digamos, muito orientada para o futuro, que não sabemos quando chega ao fim. E nesse sentido, eu diria que na arena pública nós vamos cuidando dos outros e de nós, se quiserem, os outros mais próximos, a rede de amigos, família, mas o outro, aquilo que nós chamamos na psicologia, o outro indiferenciado, ou seja, a humanidade em si mesma. Se há coisa que nós aprendemos na pandemia, é que a humanidade é um sentido de pertença a algo que é distinto. Porque vimos a humanidade ameaçada à escala mundial, vimos os humanos ameaçados à escala mundial, mas também vimos a mobilização da sociedade à escala mundial. E eu diria que isso é outra vez uma boa notícia, ou seja, a meia-idade precisa de pensar que um dia há de chegar a ser velho. Portanto, na meia-idade, esse esforço de cuidar dos filhos e dos pais idosos não é mais do que se preparar a si mesmo para um dia ser velho. A arena pública é, para mim, um termo extremamente importante. Pensem na arena como uma coisa que agora é proibida, as touradas. Na nossa cabeça, e para alguns, as touradas são parte da cultura popular. À medida que avançamos, isso se vai tornando algo indevido, passa a expressão. E nós vamos aprendendo. O bem-estar animal entra na nossa linguagem e nós passamos a olhar para os animais e para os animais humanos de outra maneira. Então eu diria que na arena é esse espaço público onde nós vamos limando arestas. Se lembrarem das árvores da Organização Mundial de Saúde, de orientação para o envelhecimento saudável, porque há uma mudança de termos do envelhecimento ativo para o envelhecimento saudável em 2015 e usado em 2020, de onde sai aquela figura que nos faz representar metaforicamente como árvores. Então, quando nós olhamos para o mundo, não cuidamos só dos animais humanos, mas cuidamos do universo. É isto que nos faz pensar que realmente, enquanto humanos, se não cuidarmos do planeta, nós ficaremos ameaçados. Então não é só os mais velhos que são mais vulneráveis, são os humanos, no sentido pleno do termo. Por exemplo, se pensar naquilo que é a instalação do Ai Weiwei em Serralves, que plantou uma árvore, é uma instalação em ferro, que é uma árvore que vem da Amazónia,
que já morreu e que ele instalou em Serralves é um aviso muito grande, porque a árvore em ferro é maior que todas as árvores plantadas no jardim de Serralves. E o risco é, se nós não cuidarmos uns dos outros, se nós não cuidarmos do universo, se não cuidarmos do planeta, que era aquele ambiente que nós víamos naquela figura, muito provavelmente não sobrevivemos como espécie. Então, a arena coletiva, eu diria que é esse lugar onde a luta se faz. A arena é um bom termo, porque diz que esse é o espaço de cada um e é um espaço público, porque tem regras próprias. Então, o esforço de educar, e isso para a meia-idade, o esforço de educar é um esforço inacabado, porque quando nós nascemos, já está tudo em funcionamento. Nós aprendemos na família, na escola, no espaço público e um dia nós próprios estamos a tomar medidas que afetam muita gente, no trabalho, na sociedade em geral. E no fundo cuidamos daquilo que eu dizia, o outro diferenciado como sendo prolongamento de nós próprios. O espaço público é muito importante porque nos diz o quanto nós temos de aferir o comportamento individual pelo comportamento societal. Não podemos pensar que, mesmo velhos, muito velhos, isso não se vai fazer. Reparem, na pandemia nós vimos algumas medidas muito drásticas para as pessoas mais velhas, muito drásticas na saúde. Muitos pais não se puderam despedir dos seus filhos, muitos filhos não se puderam despedir dos seus pais. E como é que mentalmente nós nos aguentamos de pé como as árvores? E este estar no espaço público, no fundo, não é mais do que cumprir com o compromisso coletivo. Isto faz com que, quando nós discutimos o envelhecimento individual, do ponto de vista psicológico, se quiserem, mais psi, mais intra, é muito importante ter em conta que isso não é mais do que a marca dos outros em nós. Os pais educam-nos, obrigam-nos a cumprir e depois nós cumprimos, na ausência deles, o seu legado. E vamos falando com eles, não estando eles presentes, porque mentalmente eles fazem parte da nossa vida e isso é um legado. É o legado dos outros em nós, portanto, e isto é verdade para a meia-idade, mas é verdade depois para a velhice muito velha. É isso que faz com que aquilo que é chamada de atenção, que é o eu, mantém-se resiliente na velhice muito velha, ou seja, como vocês viram, os mecanismos psicológicos de estabelecer um plano e o cumprir e trabalhar para ele, ocorre não só apenas na meia-idade, mas aos 75, aos 80, aos 84. E nós que vamos prosseguir o estudo, acreditamos que aos 85, 95 isto se mantém. Porquê? Porque isto é que é a condição do viver e envelhecer bem. Isto é que é a arte de envelhecer, de que falava Cícero, que é cada um ir vendo os seus limites e trabalhando dentro deste limite que podemos pensar a arena. Mas a arena dos jovens é muito mais ampla do que a arena dos velhos, muito velhos. E quando eu digo velhos, muito velhos, é 80 mais anos. Mas esta esfera é muito variável, ou se quiserem, este círculo é muito variável. E depois temos que pensar sempre aquilo que nós observamos durante a pandemia, que é o mundo é a medida da nossa cabeça. Portanto, nós agora sairmos de máscara, quando já não somos obrigados por lei, isso diz da nossa cabeça. E diz do modo como nós, no fundo, enfrentamos o medo. Na arena outra vez. E o touro pode vir de qualquer lado, mas nós estamos. Portanto, esta noção clara de que os mais velhos estão connosco e que nós podemos ir preparando o caminho com eles, ou que precisamos de os escutar. Sabendo que
poderá haver situações onde as limitações serão muito grandes. E esse problema da incompletude mental e física é outro modo de falar das demências, que será a patologia, uma das grandes patologias do século XXI. Mas isso está associado à revolução da longevidade. Esperamos que, como na medicina, reparem, tão rapidamente se descobriu uma vacina para a pandemia Covid-19, para o vírus SARS-CoV-2, é possível que, entretanto, se consiga descobrir um tratamento para as doenças associadas às demências, que são muitas, sendo a Alzheimer mais conhecida. Portanto, temos que ter esperança. À medida que avançamos, e isso é verdade para a meia-idade e é verdade para os mais velhos. Não sabemos quando a vida acaba, mas nos esforçamos em viver e viver bem. Portanto, esta preocupação com os outros, com os mais velhos, com os mais novos, é no fundo aquilo que nós podemos hoje designar pela ação intergeracional. Uma ação coletiva orientada para todos os grupos populacionais, para as crianças e jovens, para os adultos na meia-idade e para os adultos mais velhos. Daí que, recentemente, na gerontologia, nós, em vez de falarmos das pessoas idosas, passamos a referir-nos aos adultos mais velhos. Porque nunca sabemos quando começamos a ser mais velhos. É a grande dúvida que nos sobressai, não é, professora Alice? Porque realmente o processo de envelhecimento, como disse bem, são os processos de ganho, de perdas, os modelos todos que nos trouxe, os mecanismos de coping, que nos leva depois àquela dúvida quando é que nós realmente estamos a sentir que estamos a envelhecer. Isso é uma boa verdade. Outra grande verdade que nos disse foi as vidas longas, vidas cada vez mais longas, mas temos de ter a consciência que realmente não são ausentes de doenças. Vida longa, algumas doenças. E que nos leva aqui também a questionar uma coisa, se o nosso modelo, e puxando agora um bocadinho para a saúde, se não estamos muito focados em querer tratar e não prevenir. Uma analogia, é quase como eu faço exercício físico porque não quero ficar doente, mas eu faço exercício físico porque sabe-me bem. É o dito bem-estar. Não é para não ficar doente, é porque me faz bem. Eu vou ao médico porque me faz bem. Não tenho doença, estou a precaver, estou-me a prevenir. Portanto, não sei se estou a conseguir passar a mensagem. Nós estamos muito focados na questão do tratamento e não trabalhamos certamente para a dita velhice com qualidade e com saúde na prevenção. Aí, não sei se concorda. Não sendo eu especializada nas questões da saúde do envelhecimento, e aí há de facto peritos com elevado conhecimento na matéria, aquilo que é, digamos, parte do trabalho e do conhecimento na gerontologia e na psicologia, é que efetivamente nós temos de ter presente que as vidas longas não são ausentes de doença. Isto é fundamental ter presente. Se nós vamos ao médico, fazemos check-ups e aprendemos a fazer a medicação preventiva, e com o médico vamos discutindo os planos de tratamento, se quiser, muita da medicação que é feita hoje é medicação preventiva. Ora, uma das coisas que nós sabemos também é que, associada à medicação preventiva, há ações que devemos, que nos compete, eu diria, executar, que é atividade física que mais não seja moderada, caminhar. Mas se olharmos para as recomendações da cardiologia, este caminhar não é dia sim, dia não, 30 minutos. É todos os dias, 5 dias por semana, 30 minutos, segundo algumas organizações. E aí devemos ter bom senso para aquilo que é a nossa capacidade de estar, de executar, e aquilo que é o conhecimento estabelecido. O mesmo para a alimentação.
Se nós olhássemos só pelas tendências da investigação, nós devíamos estar em restrição calórica, porque os ratos em laboratório sobrevivem mais de 50% em anos do que aqueles que não estão em restrição calórica. Conseguimos fazer isso até quando? Ora, nenhum ser humano cresceu e viveu em restrição calórica, mas quando os falei dos centenários, ou alguma investigação aponta efetivamente para alguma restrição calórica, sim, e que se vê isso nos estudos centenários japoneses, quer comer menos do que aquilo que seria o habitual, se quiserem. Portanto, aí pensar o envelhecimento e a ausência de doença, como estava inicialmente defendido por Roy Ken e a sua equipa da Fundação MacArthur nos anos 80, num famoso artigo da Science e depois revisto em 97, de acordo com a investigação mais recente, não é viável, é só ir ao médico e ver que a partir de determinada altura, isso é meia-idade, nós começamos a acumular uma série de doenças, sim. Agora, se são graves, eu diria, estão associadas à revolução da longevidade, portanto precisamos nos preparar para isso, mas não sem doença, diria eu. A noção daquilo que no fundo está associado a ganhar num século cerca de 30 anos à vida, de 46 para 76. Quem ganha 30 anos à vida não pode ser sem medidas contrárias, diria, sem os seus déficits. Portanto, aprender a viver com isso é, no fundo, a sabedoria do envelhecer. Não é ausência de doença, não é ausência de incapacidade, não. É transformar a incapacidade numa capacidade de viver e bem, em vez de andar longe da casa, 2 quarteirões, 3 quarteirões, é limitar-se às proximidades da casa. É andar 150 metros ou 200 a partir da porta de entrada em casa. E ficar contente com isso e fazê-lo de andarilho, por exemplo, num esforço enorme, subir e descer a rua. Portanto, não é ausência de doença, não é ausência de incapacidade, mas sim ter dentro de si a força, a capacidade de lidar com isso e transformar isso na capacidade de viver. Isso é o que nós chamamos a capacidade intrínseca, que pode aumentar quando a capacidade funcional para executar as atividades da vida diária, básicas e instrumentais, isto é, dentro de casa, em proximidade da casa, às compras, andar de autocarro, etc., ver que tudo isso se limita, mas continuar, persistir na incapacidade. Por isso é que aquelas raízes da árvore são tão profundas. Professora Alice, eu não tenho um moderador para me moderar, porque senão eu continuaria aqui a ter uma conversa consigo, mas o meu moderador interno está-me a dizer que a plateia está ansiosa por fazer algumas questões. E iríamos abrir então o debate à plateia. E quem tiver questões para pôr à professora Alice. Eu posso, em primeiro lugar, Sim, agora sim. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua brilhante comunicação, que foi muito clara e muito esclarecedora para todos nós. E agora eu gostaria só de compreender qual é a sua visão sobre como é que nesta equação do bem-estar entram duas variáveis. Falou da ariana social, penso que, não sei se foi bem este o conceito, a ariana familiar, os laços, os vínculos à família, que sabemos que na terceira idade muitas vezes os mais velhos sentem-se abandonados porque vão para as estruturas da terceira idade, para lares, os chamados lares, ou seja, onde a árvore é arrancada, não é, do seu habitat, onde deixa memórias, onde deixa toda uma vida, não é, e passa para uma outra estrutura nova, retirar a árvore e voltá-la
a plantar. Como é que isto entra neste bem-estar e na qualidade de vida? Por sua vez, outra variável que tem a ver com uma sociedade que toda ela, pelo menos parece-me, que está organizada para desvalorizar, para hipervalorizar a juventude, o que é belo, o que é bonito, o que é jovem, e depois quando entra no meio, as pessoas entram numa idade mais avançada ou mais madura, desvaloriza-se porque já não é útil, porque já não obedece àqueles critérios de ser humano, digamos assim, que a sociedade valoriza, e são empurrados quase que para guetos, digamos assim, os velhos todos juntos. E parece que estamos aqui uma sociedade que se quer multicultural, intergeracional, onde todos convivem com todos, e depois parece que há aqui estes pequenos, os mais vulneráveis, são, digamos assim, estigmatizados. Como é que isto entra no bem-estar? E por sua vez também, se nos estudos que têm feito, se há algum estudo que nos mostre se este bem-estar é maior nas pessoas que envelhecem em casa e menor nos que estão em estruturas específicas para mais maduros, pessoas mais idosas. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente ao modo como a sociedade olha para os mais velhos, eu gostaria só de lembrar uma das frases de Paul Baltz, que é: a velhice é ainda muito jovem. Esse é um ensinamento grande. Portanto, como sociedade, eu diria que estamos ainda muito centrados na juventude. Precisamos de fazer esta mudança. Relativamente às famílias, gostaria de dizer que todos nós passamos pela experiência de pandemia. E muitos de nós, pela primeira vez, passaram o Natal longe da família. Sozinhos, eram as recomendações. Outros não, foram mais afoitos, passo a expressão, e se juntaram na mesma. Precisamos de ter presente que a família é o primeiro sistema social que nos acolhe. As famílias hoje são muito distintas das famílias do início do século XX. Elas são muito diversas. Sendo a família a representação social mais pequena, se quiserem, talvez seja bom pensar que as famílias são aquilo que é possível para as circunstâncias. E como dizia o vice-almirante, todos nós somos circunstanciais. Acho que é um bom termo. Ainda sabemos muito pouco, diria eu, sobre estes modos de envelhecer, sozinho, com família, nas instituições residenciais para pessoas idosas. Nós estamos a investigar, como vocês perceberam, aquilo que é viver a comunidade ou na comunidade, como diz uma estudante minha de doutoramento. Estamos muito preocupados e focados naquilo que é a vontade dos mais velhos de continuar a estar nas suas casas. É evidente que, à medida, quanto mais a longevidade, maior a probabilidade de doença, como vocês viram, maior a probabilidade dos quadros demenciais. Que família está pronta? Que ajudas, em termos das políticas públicas, estão disponíveis? E aí podemos pensar que o trabalho da Fundação, de muitas fundações, de muitas instituições, são as primeiras pedras angulares que se estão a instalar. Quando nós somos transferidos de um sítio para o outro, de casa para o lar, se pensarmos nos modelos proativos preventivos, conheço algumas pessoas mais velhas que aos seus 70 e tal começaram a preparar a sua ida para o lar aí pelos 80. E a tratar da sua casa, e a tratar de tudo, e a falar com os filhos daquilo que são suas decisões e vontades. Nem toda a gente faz isso.
E eu diria que uma atitude proativa, preventiva, por parte da sociedade e por parte de cada um de nós, nos pode ajudar naquilo que é uma mudança de fundo. Muitas pessoas idosas vivem sozinhas. Temos que mudar de vida para uma vida mais comunitária. A pandemia ensinou-nos isso. E a verdade é que alguns ficaram muito atentos. E, por exemplo, em algumas freguesias, estou a pensar no Porto, em zonas mais favorecidas, os técnicos de intervenção social fizeram coisas espantosas para se manterem ligados, lavar comida, continuar a fazer higiene a pessoas que viviam sozinhas, estavam com Covid, inventavam fardas, inventavam tudo, pediram carrinhas para continuar a fazer o trabalho quando outras instituições pararam. Portanto, eu diria que nós vemos bons exemplos de grande capacidade coletiva e de grande capacidade individual. No envelhecer, e nesta arte de envelhecer bem, precisamos de olhar para os bons exemplos, porque eles se podem tornar elemento-chave para prosseguir na caminhada. E, sobretudo, ter presente que a velhice é muito jovem ainda. Portanto, o envelhecer sozinho não é problema. Querer continuar a viver em casa tanto tempo quanto possível, não vamos fazer isso. Só temos de inventar novas respostas. Só temos de inventar novos mecanismos de proteção e isso é tudo muito novo. Precisamos de carrinhas que sejam capazes de passar uma vez, 2 vezes por semana, garantindo serviços de saúde, de proteção social, de compras, saber se está bem, tudo isso está por fazer. Portanto, temos um ganho societal que estamos ainda muito longe de cumprir com aquilo que é um desígnio, diria eu, que resulta dos avanços científicos, tecnológicos e económicos. Lembrar também que estamos na Europa comunitária, o sítio local do mundo com os maiores indicadores de bem-estar à escala mundial. Isto é um privilégio. Podemos discutir o que ainda não temos, onde ainda não chegamos, mas do ponto de vista da proteção em saúde, social e educação, nós estamos seguramente num dos locais do mundo onde esta proteção é mais alargada. Temos ainda muito por fazer? Sim. Quanto a esta transferência casa-lar, e a transferência das árvores, partilho convosco uma das imagens que me ficou de uma viagem à Suíça, que era transplantar oliveiras e que estavam envolvidas em gás e eram caminhões enormes que transportavam aquelas árvores com um grande cubo de terra, de onde elas tinham vindo, para serem transferidas para outro sítio. Ora, eram oliveiras centenárias. Podemos pensar as vidas centenárias transferidas de casa para uma estrutura residencial para pessoas idosas. E aí acho que é útil pensarmos nos 2 metros radiais que tínhamos na pandemia para nos mantermos afastados dos outros. Então podemos pensar metaforicamente quantos objetos precisamos de levar para essa nova casa. E aí, se calhar, muito o que podemos ou precisamos de levar é dentro da nossa cabeça. Lembro-me de algumas pessoas que passaram por situações muito difíceis, nomeadamente nos campos de concentração, quando da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazis, que liam livros e os mantinham e os partilhavam unicamente na sua cabeça.
e os arrumavam e os partilhavam dentro da sua cabeça. Então, esse é um ensinamento importante, que muito do mundo que temos está dentro da nossa cabeça e isso é transportável. Portanto, enquanto árvore, pensem, somos árvores transportáveis. Mas para transplantar, isto precisa de algumas condições. E era aquele ambiente que estava fora da capacidade funcional e da capacidade intrínseca naquela árvore. Ou seja, somos animais de território. É bom que connosco nos deixem transportar alguma coisa. E cada um vê o que precisa. E as instituições também se devem preparar para aquilo que cada um precisa. No caso, no exemplo que eu vos dei, desta preparação de casa para um lar, estrutura residencial para a pessoa idosa, para as pessoas idosas, estas pessoas podiam levar a mobília do quarto, o sofá, e depois achar que nada daquilo já fazia sentido e pedir aos filhos que precisa de uma cama articulada, é muito melhor que aquela cama velha que trouxe de casa. É tempo de mudar aquilo tudo. Isso é interessante porque é poder fazê-lo enquanto está lúcido e à medida que a capacidade a capacidade funcional vai diminuindo. Esta pessoa que vos estou a falar, neste momento já só anda de cadeira de rodas no lar. E já só se movimenta dentro do edifício. E não é por isso que não está bem. Continua com uma capacidade de luta e vontade de viver como ninguém. Portanto, ter esta sensibilidade para o que cada um tem dentro de si na relação com os outros e os outros serem sensíveis às nossas necessidades. Aquilo que precisava num tempo pode não precisar a seguir. Portanto, relativamente à família, acho que é bom pensar que muito do que temos em nós é do que a família nos ensinou, que nós depois cuidamos, avançamos, melhoramos, refinamos, mas continua, a pandemia mostrou-nos que a família é também dentro da nossa cabeça. Quando estivemos impossibilitados de os ver, de estar com eles, e eles continuavam, via Zoom, via telefone, e tudo continuava. Ora, isso faz parte integrante do viver. Não podemos pensar que tudo que, quando há incumprimentos, isso só se deve a um lado. É fundamental pôr em cima do tabuleiro várias perspectivas. Ouvir de um lado, ouvir do outro, para conciliar posições ou então dar andamento ao que está mal. Nos cumpre também. Outra vez, na esfera pública. Mais alguma questão da plateia? Muito boa noite. Antes de mais, queria agradecer a mensagem deixada aqui pela senhora doutora. Acho muito interessante, mas eu não sou daqueles que acredito nas palavras bonitas. Eu tenho, até já estou fora do estudo que a senhora doutora apresentou aí, mas continuo a persistir e a comparecer naquilo que eu gosto. Ainda hoje estive no ginásio, ainda ontem estive a fazer um bocado de ginástica, ainda hoje estou aqui, mas eu sinto que a sociedade, ao contrário desse esforço que me parece que fazem nos vossos estudos, a sociedade parece que ainda não está sensibilizada para respeitar os velhos, no meu caso, os idosos. E não está porque em qualquer movimento em que eu ainda apareço, enfim, pelo percurso que fiz na minha vida, eu sinto que os mais jovens, os de meia idade, como disse ali o senhor, já olham assim, mas está este velho aqui a chatear, quando nós queremos é avançar,
porque não olham à experiência daquilo que nós fomos acumulando e não têm a paciência também de nos ouvir. E também acham que já não temos lugar. Ora, se o estudo dizia até aos 84 anos, e eu até já tenho 85, será mesmo de nem aqui vir para não ocupar espaço. É isso que eu acho, que a sociedade não está preparada para ouvir essas intervenções simpáticas da senhora, que eu agradeço muito. Muito obrigada pela sua intervenção. E eu gostaria de, por um lado, lembrar que a sociedade somos todos nós. Isso é muito importante. O nosso estudo é verdade que só vai até aos 84, porque estabelecemos e assumimos que a quarta idade em linha da saúde começa aos 85 mais anos. É bom ser questionada por alguém com uma idade superior à nossa amostra. E a prova é que é possível estar na arena pública com 85 mais anos, 90 mais anos, 100 mais anos, 104 ou 105. O que é que eu quero significar com isto? Não é que não haja preconceito relativamente às pessoas idosas, que é vulgarmente designado pelo idadismo. Não. Simplesmente é crente que todos nós fazemos a diferença. É verdade que a sociedade ainda está muito organizada em volta da juventude, mas também é verdade que os adultos mais velhos representam cada vez mais uma parte da população extremamente importante. Não só em quantidade, mas também pelas suas contribuições para a vida económica e social, porque isso está demonstrado. Nos serviços, muitos dos serviços, nomeadamente ao nível turismo, se devem muito àquilo que são os movimentos das pessoas mais velhas, que nos invernos, e os espanhóis têm muito orientado os serviços nesse sentido, ocupam os hotéis de toda a linha do Mediterrâneo. E as casas comerciais, as casas de concertos, os museus, que são visitados por muitas pessoas mais velhas. O poder económico de muitas pessoas mais velhas é muito superior ao da juventude. Ou seja, a sociedade está numa profunda mudança. E é por isso que é muito importante todos termos presentes que estamos perante mudanças de fundo. Aquilo que eu disse no início, que é a revolução da longevidade. A velhice é uma coisa jovem. É tudo muito recente. Mas, ao mesmo tempo, reparem, cada um de nós vive o envelhecimento de modo distinto e nós, na investigação, observamos que, por exemplo, os ganhos que eu vos falei, eles são muito diferenciados. Não, as pessoas não beneficiam todas do mesmo só porque têm uma determinada idade. Não. Têm associado determinadas características. E reparem, eu venho-vos falar de características fundamentalmente, psicológicas, da capacidade intrínseca, ou seja, daquilo que temos dentro de nós. A tal, se quiserem, resistência, resiliência. Como disse, já foi ao ginásio, já fez uma data de coisas, à noite está aqui. Isso é uma capacidade extrema de estar, de fazer e fazê-lo por si mesmo. É isto que me parece extremamente importante. O quanto cada um faz por si e como nós todos juntos aumentamos esta capacidade intrínseca, ou como o Balsas lembrava, a capacidade de otimização seletiva com compensação, que não é apenas individual, mas é também coletiva, porque todos nós fazemos a diferença. Portanto, não gostaria que ficassem com a ideia que a sociedade são os outros. Não. Nós somos parte integrante da sociedade. Portanto, cada gesto, cada esforço em contribuir para este bem comum
é seguramente esforço para bem-estar e qualidade de vida individual e coletivo. E este estar aqui, e este levar uma nota a mais, este estar ligado virtualmente, quando eu digo uma nota a mais, é uma observação mais, uma conversa a mais, é sinal de que nós nos empenhamos por aquilo que é o bem comum. Portanto, muito obrigada por estar connosco hoje, a partilhar desta palestra de Noite Adentro. É bom vê-lo aqui. Espero que na próxima intervenção da senhora inclua a minha idade também. E eu fico muito grata e espero que a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que financiou o nosso estudo, nos permita um novo financiamento para reavaliar a nossa amostra, porque passado estes anos, muitos estão próximos dos 90 e 90 e mais anos. Portanto, só precisamos que as entidades públicas que financiam a investigação nos continuem a financiar, que nós mostramos com os nossos dados que vale a pena investir. Muito obrigada. Há que sensibilizar Assim faremos. a sociedade. Não lhe parece uma sociedade algo paradoxal, ou seja, por um lado... Obrigada. Não lhe parece que estamos numa sociedade um bocado paradoxal? Se por um lado parece que, e sim, são princípios, uma sociedade mais humanista, mais intergeracional, onde todos convivem e valoriza a pessoa humana, por outro lado, numa sociedade onde o foco é a economia, uma economia, não é, um Estado neoliberal, o foco é a produção, o foco é o sucesso, o foco é aquele que dá mais produção, mais rentabilidade a todo um sistema económico. Isto parece como é que se conjugam estas duas coisas. Depois faz sentir que talvez uma franja da população, a mais idosa, já está a ser um incómodo, porque já estão a pagar pensões, a longevidade leva ao pagamento de pensões por um período muito avançado, depois os sistemas entram em ruptura, de segurança social, etc, 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 e portanto tudo isto contribui para criar até uma imagem de que já estamos a ser não é? Um fardo, entre aspas, para a sociedade, porque não somos produtivos. Ou seja, defende-se uma coisa quase, mas depois a prática leva ao contrário. Parece-me um bocado... Eu diria que a contradição não pode desaparecer. Precisamos ter presente como título desta palestra, que é a contradição em si mesma. Por um lado, bem-estar, e por outro lado, incompletude. Por um lado, económico, e por outro lado, social e dignidade. Reclamamos direitos. O direito a uma vida digna e uma vida longa. E eu diria que o que a pandemia nos ensinou é que as pessoas, todas juntas, fazem a diferença. Foi uma grande lição, porque acho que no primeiro confinamento, vocês lembram-se disso? Na cidade, as ervas cresceram entre os paralelepípedos porque os carros não circulavam. Os animais, os pássaros, invadiram a cidade. E nós conseguimos inventar solução para sair de uma pandemia, isto é, de uma situação ameaçadora à escala global. Mas já houve muitas epidemias, é só ver o que a história reza para perceber que isto não é novo. Mas intervenção de saúde à escala global e desta dimensão é a primeira vez, sim. E aí nós temos que ter esperança. Que é um sistema imperfeito? Sim.
Sim. Se há muito a fazer, sim. Mas a pandemia é a coisa que temos mais próxima, que nos mostra uma capacidade que eu diria revolucionária à escala mundial, que é possível inventar, mas como alguém dizia, descobrimos a faca, mas a faca que serve para comer e ser muito elegante num jantar de protocolo é também a faca que mata. Eliminamos as facas do dia-a-dia. Eliminamos a energia nuclear por causa de Hiroshima e Nagasaki. Então essa contradição nos deve fazer ver o que há de bom, o que há de mau, e daí retirar melhor, perdão, e nos aproximarmos daquilo que é o bem comum. Não é que a contradição não existe, não é que a incerteza não existe, mas é aprender a lidar com isso e a fazer melhor. Nós mostramos que somos capazes de fazer melhor. É evidente que alguns lucraram muito com a pandemia. Isso é uma sociedade que tem determinadas particularidades, que permite uma coisa e permite outra. Temos que saber discriminar para prosseguir naquilo que é a trajetória da humanidade. Mas é evidente que nós estamos no século XXI e o século XXI é o século do envelhecimento e da cidade. À escala mundial, a maior parte dos seres humanos vive nas cidades. Então, temos acesso a bens e serviços como nunca tivemos. Ainda há muitos seres humanos que estão aquém, sim. Organizações internacionais estão a fazer esforço para que algumas das desigualdades profundas sejam minimizadas. Isso faz parte de um compromisso coletivo. Estão a ver? E é isso que me parece que é muito importante. Tudo que é novo exige medidas novas. As ferramentas que tínhamos não são suficientes. O que é que nós percebemos? Que aquilo que está ausente precisa de vir para a primeira linha, que é o caso da comunidade, desse sentido comum. E nós estamos aqui. Tínhamos mais uma questão. Obrigado pela comunicação que fez. Acho que tratou-se de algo muito profundo, com base científica muito evoluída. E acho que me deixou-me aqui a pensar, naturalmente, e acho que me deixou uma fórmula até de não envelhecer. Porque parece que nos deixa aqui algo como aprender até morrer, é um ditado popular, por isso estarmos permanentemente a sermos atuais e a ter o conhecimento permanente e presente no dia-a-dia e continuar a trabalhar também até morrer, quer dizer, que acaba por ser um exercício. Se for, digamos, conciliar o físico com o intelectual, acho que deixa aqui algo, relativiza isto, no fundo, que nos deixa a pensar. É não ficarmos imóveis, é continuarmos permanentemente na procura do conhecimento e na procura da atividade permanente. Felicito-a, porque de facto acho que a intervenção é brilhante, posso mesmo dizê-lo, e ainda por cima é tão brilhante quanto isto porque é apoiada, digamos, em estudos, em análises de amostras. Ainda por cima há amostras que são aqui muito próximas, desde Condeixa até aqui ao norte. Por isso eu vim aqui aprender e continuo a pensar que tenho que continuar a aprender, porque foi isso que com esta comunicação me obrigou, digamos, a
é dizer que é este o lema que devemos continuar na nossa vida, enquanto física e psiquicamente pudermos estar lúcidos. Obrigado. Agradeço-lhe a sua intervenção para dizer que uma coisa de senso comum e que acentuou e que a investigação de facto demonstra, que é, há 3 coisas a fazer no envelhecimento: andar, amar, aprender. 3 A's, mantê-los. Muito obrigada. Professora Alice, foi um momento muito agradável. Agradecer-lhe o facto de ter trazido um bocadinho do seu saber para enriquecer o nosso saber, que foi um grande enriquecimento. Obrigada. Antes de terminar a nossa palestra, agradecer-lhe mais uma vez e passar a palavra ao Presidente da Fundação, que vai encerrar a mesma. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Dr. David. Eu não vou repetir, aliás, repito, adorei o que ouvi, gostei muito do que ouvi. E repito uma ideia que já disse na última palestra, que nós tivemos a felicidade de ser aconselhados para desculpe o termo, um naipe de palestrantes que são realmente fantásticos e que nos têm trazido até hoje ideias muito interessantes, muito apoiadas, como dizia o engenheiro Cruz, em investigação. E, portanto, obrigado por isso. Como presidente do Conselho de Administração da Fundação, e não pessoalmente eu comungo das ideias todas que foram aqui, das preocupações, das hipotéticas contradições de que falava aqui a administradora não executiva, a doutora Judite, as preocupações do Amândio Silva lá ao fundo, partilho delas também, até porque eu ainda estou na 3ª, penso que ainda não cheguei à 4ª idade, mas já ando pela 3ª. Partilho delas também. E tu também... Não estou na 3ª, 72, 3ª, não é, doutora? Sim. Como membro da Fundação, e porque é uma das nossas preocupações e um dos nossos projetos, que não sabemos se vai avante, porque o PARES nunca mais decide, é precisamente uma ERP com outras valências que não apenas a da tradicional ERP. Daí retirei 2 ideias fundamentais. Poderia retirar uma dezena delas, mas retirei 2 que me parecem que são fundamentais. E que eu gostei muito delas. Uma é que a nossa transposição seja como a transposição da Oliveira. Eu isso senti sempre. Eu nunca diria isso desse jeito. Mas andam sempre na minha cabeça que é fundamental que a nossa mudança, que a ruptura com uma arena familiar ou uma arena social, mas uma arena familiar, que essa ruptura seja como quem transporta uma oliveira. Eu estou a ver, porque já vi transportar oliveiras, e estou a ver a oliveira carinhosamente envolvida em gás para que a terra, para que a raiz, para que aquilo que o ADN, no fundo, que está na sua formação, não desapareça. Outra ideia, e isto é importante para uma instituição como a nossa, que tem em vista, se tudo correr bem, a construção de um espaço que não é apenas uma ERP, mas é mais que uma ERP. Por isso, é uma ERP, terá um hot club, terá uma sala de espetáculos, consultórios médicos, é um espaço, enfim, que nós pensamos que será um espaço ecológico para um envelhecimento. A outra ideia é, que eu também achei muito interessante, provavelmente todos nós achamos, já andava aqui na cabeça, mas a professora fez o favor de nos estruturar, de nos emprateleirar de alguma forma correta tudo isso, é que é importante, eu isso me sinto, fui professor 40 e tal anos, é importante que trabalhemos a meia-idade e talvez o quarto da idade, um bocadinho antes, na preparação da arte de morrer, se quisermos. Porque a partir da altura em que nascemos, caminhamos para morrer. Não vale a pena estarmos... É uma verdade. Então, é importante. Aliás, o Cícero que citou, e que eu conheço, dessa anedota, de alguma forma diz isso quando procura... Da última vez também falei nisso, achei graça, porque as 2 palestrantes apontaram-me, levaram-me ao Cícero. É isso. E acho que a Fundação terá de fazer também esse trabalho, que é não falar apenas, e não temos falado apenas para a 3ª e 4ª idade, mas falar também para a 2ª, se esse termo existe, isto é,
falar para a meia-idade e para antes disso, para que, quando tivermos de ser arrancados do espaço, não sintamos que isso é um desastre, que isso é um mundo que nos cai sobre a cabeça. Mas perceba. Agora, achei ótimo dizer, eu quero levar a minha cama e a minha cómoda. Tira isto. Efetivamente, a cama articulada faz jeito aqui. Obrigado. A responsável pelo protocolo vai agradecer-lhe em nome do Conselho de Administração. De qualquer forma, eu queria pessoalmente agradecer pela forma clara e simpática também, porque é muito importante, e empática, é muito importante criarmos esta empatia, como foi feita a transmissão. E, à distância, quero agradecer à doutora Sandrina Esteves, que não pode estar aqui, porque ela organizou todas estas jornadas e fê-lo de uma forma magistral, porque nos tem trazido palestrantes muito interessantes. Obrigado. Eu que agradeço. A terminar esta sessão, permitam que agradeçamos uma vez mais a todos quantos tornaram possível esta reflexão, em especial à doutora Alice Bastos. O perfil dos profissionais na prática gerontológica será o 8º dos 12 temas destas jornadas. Assim, no próximo dia 15 de outubro, neste espaço da sede da Fundação, o Auditório Humanitas, vamos estar à conversa com a doutora Filipa Luz, Presidente da Associação Nacional de Gerontólogos, pelo que fica desde já o convite para que estejam presentes. Relembramos que, devido às limitações impostas pela pandemia, os lugares são limitados e a reserva dos mesmos será feita por ordem de inscrição através dos contactos da Fundação. Senhoras e senhores, para encerrar, temos connosco novamente os Contraponto, com a interpretação de Mãe Querida. Um bom fim de semana e honremos os nossos velhos.